Olá a todos, como vocês estão? Um prazer estar aqui de novo. Esse aqui é o Como Cheguei Aqui, o nosso videocast, podcast sobre carreira, sobre empreendedorismo, em que trazemos figuras importantes, personalidades com boas histórias de gestão para compartilhar com a gente. Hoje comigo aqui está o Rodrigo Godoy, ele é VP de Exame Academy, nosso braço educacional aqui na Exame. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bom, Maria Clara? Como vocês estão? Hoje, papo maravilhoso que teremos aí com a nossa convidada, né? Quem é a nossa convidada de hoje? Vamos falar da nossa convidada, então. Hoje com a gente aqui está a Sandra Chaio. Ela é diretora e sócia do Grupo Hope. Difícil não ter ouvido ainda falar sobre essa marca tão grande, tão importante no varejo, mas vou trazer aqui uma introdução bem breve sobre o Grupo Hope. A Sandra, ela tá por trás de uma grande estratégia no grupo, que é transformar a lingerie, as peças íntimas, num artigo fashion, num artigo de moda. O Grupo Hope é uma das principais marcas do varejo feminino. Mais um spoiler, ela vai explicar um pouquinho que não é apenas isso. Isso aí. Então, eu vou dar a palavra aqui. Tudo bem, Sandra? Muito obrigada. Bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito bom poder estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. É uma honra mesmo. Eu espero que a minha trajetória ajude a inspirar a trajetória de alguém que esteja assistindo a gente, né? Sem dúvida, isso que a gente sempre fala aqui, né? A carreira, ela não é uma linha reta. De jeito nenhum. Ela é uma linha, na verdade, é um caminho, uma jornada que às vezes vai para a direita, às vezes vai para a esquerda, sobe, desce, para, se reinventa, começa num ponto, termina no outro que você nunca imaginou que ia ser o seu destino. E muitos altos e baixos, né, Rodrigo? Exato. Porque nunca é linear. E vão ter momentos de baixa, momentos de dificuldade, e é como a gente reage a essas dificuldades que vai determinar o nosso sucesso. E dando, inclusive, musculatura e repertório, né? Exatamente. E tira a gente da zona de conforto para poder ter criatividade de arrumar soluções e fazer um negócio diferente. Né? Olhem quanta coisa a gente tem para falar aqui. Espera, temos ainda muita coisa para conversar. Mas vamos começar então do começo, como a gente costuma dar bastante visibilidade para as trajetórias, para as histórias pessoais. Conta um pouquinho aí sobre a sua trajetória, como que tem sido esses anos aí, já Como eu cheguei aqui, né? Como você chegou aqui? Como você chegou aqui? A Hope, ela é uma empresa tradicionalmente familiar, né? Fundada aí pelo seu pai, mas conta um pouquinho Exatamente. Como foi essa sua ascensão à liderança. Bom, eu nasci aqui em São Paulo, tenho 47 anos, nasci aqui no Einstein, aqui do lado, já numa situação muito confortável, mas os meus pais imigrantes têm uma história de muita resiliência e de muita superação. O maior medo do meu pai era que nós 3 filhas, né, ele teve 3 filhas, fôssemos filhinhas de papai, como ele falava na língua dele, assim. Ele queria que a gente construísse nossa própria história. Então, ele sempre educou a gente nunca mimou a gente, sempre fez com que a gente se sentisse estimulada, ambiciosas, assim, para poder realizar algo e se sentir realizadas assim como ele foi. E ao longo da minha infância, da minha juventude, eu já nasci dentro da Hope. A Hope já existia antes de mim. Já estava presente na sua vida, né? Muito presente, assim, festa de fim de ano. A Hope era aqui em São Paulo, a fábrica, né? A Hope nasceu como uma indústria, numa era onde os grandes negócios se faziam na indústria. E meu pai era um homem de sucesso, um industrial de sucesso. E eu não imaginava seguir os passos dele, né? Eu queria construir a minha própria história e eu queria trabalhar com moda, com design. Tanto que quando eu fui cursar uma faculdade, fiz desenho industrial, depois arquitetura, me formei arquiteta, mas num determinado momento eu vi que meu pai precisaria de mim para poder realizar um grande sonho que ele tinha, que era de levar a fábrica para o Nordeste, atrás não só de incentivos fiscais, mas também de mão de obra, porque aqui em São Paulo estava muito escassa, ninguém mais queria ser costureira, então queria trabalhar na época com telemarketing. Que época que a gente está falando? 99, 98, 99. Né? Então, eu entrei para ajudar ele num momento muito delicado, porque transferir uma fábrica de lugar... Na época, a gente não tinha uma rede de lojas com a marca Hope. A gente vendia para lojas multimarcas, para lojas de departamento. E foi um período muito difícil, porque a gente não conseguia entregar para o nosso cliente. A gente teve que baixar os estoques para poder fazer essa transição. E assim, a gente deixava de entregar, o meu concorrente entregava. E aí o cliente não precisava mais de mim, eu perdi espaço, perdi faturamento. Foi um período muito difícil. Finalzinho dos anos 90, então, isso que você está contando. Final dos anos 90. Mas que foi quando a gente teve que se reinventar, né, para poder ocupar o nosso espaço, ter uma retomada.
e realizar os nossos sonhos de crescimento. Porque quando eu entrei, eu não era a empresa que eu queria trabalhar, né? Eu queria trabalhar com moda, com design, e a Hope era uma marca mais popular, com um produto muito básico, muito simples, mas aí vem a cabeça de empreendedor, né? A gente sabe o quê? Aproveitar oportunidades, né? E transformar uma coisa, um negócio, naquele negócio que eu sonharia trabalhar. Aquela visão... Diferentes versões de si mesmo, diferentes versões da própria empresa, né, ao longo do tempo. É isso aí. E aí, o que a Hope tinha de grande vantagem? Um nome muito forte e o reconhecimento pela qualidade e pelo conforto. Então, essa foi a minha base. Você já saía à frente. Já saía à frente. Uma grande vantagem competitiva. Exato. Né? E aí, a gente pegou isso e transformou. Começamos um trabalho de reposicionamento de marca, que começou no produto, né, e foi até os canais de distribuição. Então, a ideia de ter lojas monomarcas, onde a cliente pudesse vivenciar o universo da moda íntima, e já como moda, né, transformando a roupa íntima em artigo fashion, com propriedades além das funcionalidades de uma lingerie, de proteção, de sustentação, mas como um item de moda mesmo, que pode até ser protagonista do look. Exato. Né? E aí a gente viu que a gente precisava passar essa experiência para as nossas clientes num espaço que a gente dominasse, e não numa loja. Porque até então vocês eram mais um produto, vocês não conseguiam ter controle da experiência em si, né? Com a marca. Exatamente. E assim, numa empresa muito tradicional, com esse viés puramente industrial, entrar no varejo não foi uma decisão muito simples, foi bem complexo, e uma empresa antiga com funcionários, colaboradores muito antigos que queriam continuar fazendo mais do mesmo, você viu que uma ideia tão disruptiva assim, foi um dos meus maiores desafios aí para começar essa revirada. Essa sementinha foi plantada por você? Você que levou essa ideia? Falou, vamos entrar no varejo, vamos fazer essa... Foi sim. Já foi a minha principal contribuição, na verdade, com o sonho de ter uma rede de loja. A gente via que já tinha lá fora, aqui no Brasil não existia. A gente foi super pioneiro em ter o primeiro sonho de ter uma grande rede de lojas de lingerie. E hoje a Hope é a maior rede de franquias de lingerie do país. Então, foi essa sementinha plantada lá atrás, começou esse reposicionamento no início dos anos 2000. Em dezembro de 2005, a gente inaugurou a primeira loja. Onde foi? No Shopping Center Norte. E era loja própria, não era franquia? Já nasceu como uma franquia. Já nasceu como franquia? E por que foi isso? Por alguns motivos, né? O principal deles é que a gente não tinha esse know-how de varejo. A gente não sabia fazer varejo. A gente sabia... Tinha essa coisa muito industrial, né? Impregnada na gente. E a gente tinha uma parceira, na verdade uma cliente nossa, uma lojista do Brás, que o sogro dela foi um dos primeiros clientes do meu pai, lá nos anos 60, e ela estava tocando o negócio e era uma das pessoas que eu me consultava muito para fazer essa revolução que eu estava fazendo lá na Hope. Tinha alguns clientes que eu vivia fazendo pesquisa, pedindo opinião, e eu gostava de gente crítica. Não, isso não está bom, isso aqui tem que melhorar. Não gostava de quem falasse. Quem concorda não acrescenta muito, não provoca, né? Exato. Exatamente. De quem é fã, às vezes é meio suspeito, né? Acreditar naquele conselho. Né? Eu queria alguém que me questionasse, que fosse contra, para poder, né, mostrar que a gente... Que poderia melhorar. Exatamente. E aí, quando eu vim com essa sugestão dela ser a nossa primeira franqueada para ensinar a gente, né, para ser meio que uma cobaia e ensinar a gente a fazer varejo, ela adorou o desafio e topou ser essa primeira franqueada. Hoje ela tem outras 5 lojas e o projeto deslanchou, foi um sucesso muito por causa dela, assim. Sou muito grata a ela, E é Regina. 100% franquias? 100%. A gente tem 5 lojas próprias no grupo. E hoje a Hope é um grupo de marcas, né? Nasceu com a marca Hope, mas em 2015 a gente lançou outra marca, uma marca de lingerie, que é a Bonjour Lingerie, que ela é muito voltada para esse varejo que a gente deixou de atuar fortemente, lojas de departamento, multimarcas, porque a gente montou a nossa rede própria. Peças talvez com preços mais acessíveis. Sim. Hoje eu só compro Hope na loja da Hope. Não, Ou você continua tem tendo... ainda em lojas multimarcas. A gente tem no Brasil muitas lojas especializadas, principalmente em cidades menores. Nas capitais tem poucas, mas ainda existem. Mas
no Brasil tem muita loja especializada em lingerie, multimarcas, e elas estão se reinventando também. Então, elas contam com a Hope. A gente tem até um projeto para essas lojas que chama Hope Sob Medida, que é tipo um shopping shop para a gente ter um espaço Hope dentro dessas lojas. Tem na Bonjour também, chama Bonjour para você. E esses clientes lojistas, a Hope tem muito essa cultura também B2B, né? De fazer com que o lojista ganhe dinheiro com a Hope, né? Com as nossas marcas. E é todo um serviço de um know-how que a gente aprendeu com as franquias, de consultoria de campo, de visual merchandising, de atendimento, treinamento, tudo que a gente aprendeu fazendo varejo, agora com 16, quase 17 anos, aplicar esses conceitos nessas lojas que não têm acesso a tanta informação, não visitam as feiras que a gente visita, não têm acesso às pesquisas que a gente tem e tudo que a gente tem hoje, todo esse aparato que a gente tem para fazer varejo. Então, a gente tem esse serviço também para os clientes multimarcas, tanto para a Hope quanto para a Bonjour. Mas a Bonjour é uma marca mais acessível, ela é super democrática, ela já nasceu com uma coleção plus size. Então, ela é muito legal trabalhar a Bonjour, porque ela, sabe, uma coleção fresh, jovem, uma marca moderna. A Sabrina Sato, que é a nossa garota propaganda da Bonjour, tem até uma collab com ela. Então, é muito gostoso de trabalhar. Legal. E tem também um projeto novo que nasceu em dezembro de 2017. Parece que a gente escolhe dezembro para lançar esses grandes projetos de varejo. Opa, estamos chegando aí, então. Vamos ver o que vem esse ano, né? Exato. Mas a gente lançou a Hope Resort, que é a nossa marca de lifestyle. É a nossa moda fitness e moda praia. Sair do underwear e ir para o outwear, mas usando toda a nossa expertise em modelagem, que valoriza o corpo, tecnologias têxteis. Então, a gente tem os tecidos com proteção UV, tecidos que ajudam a tratar a pele para não ter celulite, muita coisa envolvida, bojos que respiram, muita coisa envolvida dentro do que tem no nosso setor para a gente aplicar para essa moda, que também tem essa parte funcional, mas também precisa deixar a mulher bonita, autoconfiante. Legal. E exalando essa beleza que é de dentro para fora. Isso, muito de olho em tendência também, né? Tendência Moda de é um moda. setor que se reinventa, acho que tão rápido Sim. quanto qualquer outro setor, né? Porque envolve tecnologia, a gente fala muito de sustentabilidade, a questão da diversidade, de ter diferentes Eu vou tamanhos, te falar sobre cores. sustentabilidade, sobre essa diversidade que a gente... Só que na moda fitness tem o que a gente chama de athleisure, que é a mistura de atlética com leisure, com lazer, né? Que é justamente essa moda que ela foi feita para você treinar, para você malhar, mas ela é aquela moda que você pode viver sua vida com ela, e ela traz também esses atributos de tecnologias. E o ESG, ele é muito presente na indústria têxtil, mas mais ainda no nosso setor de moda íntima, porque a gente tem uma responsabilidade a mais. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Você que é mulher, o que você faz com as suas calcinhas quando você não quer mais usar elas? Eu vou me complicar de responder isso, assim. Você joga fora? Eu jogo fora. Como todas as mulheres. E aí a gente criou um projeto. Vendo isso, a gente tem um projeto. Primeiro assim, 50% de tudo que a gente fabrica e vende é feito com tecido biodegradável. Se decompõe no meio ambiente em até 3 anos, ao invés dos 50 ou até 200 anos que pode demorar, dependendo da matéria-prima. E depois, a gente criou um projeto de economia circular, porque a gente fez uma pesquisa, a gente viu que moradores de rua, a principal necessidade deles é água, em primeiro lugar, e em segundo lugar, roupa íntima. Olha só. Porque ninguém lembra de doar, principalmente para as mulheres. Verdade. E elas não têm acesso à água, então elas realmente usam essas calcinhas, os sutiãs, até acabar e vai parar nos aterros sanitários. Então, a nossa responsabilidade é muito maior. A gente sabe que a indústria têxtil ela é muito poluente, mas a nossa responsabilidade é ainda maior. Então, por isso, a gente usou a nossa grande rede de distribuição, né, através das franquias, como se fosse um hub para a gente coletar essas peças usadas. Então, agora, a partir de agora, você e você que está assistindo, não precisam mais jogar fora. Porque sabe que tem até Que proposta legal. Muito, muito legal. Você faz uma sacolinha, leva lá para qualquer loja, a loja mais perto de você, são mais de 250 lojas Não aí vai pelo ser Brasil. difícil achar Não vai uma. ser difícil. Todas as lojas têm um ponto de coleta hoje já. Todas as lojas são pontos de coleta. E aí o que é legal é que a gente envolve o franqueado também nessa rede do bem, porque
não é só em São Paulo, nas grandes capitais que tem moradores de ruas ou pessoas em vulnerabilidade social. E aí, o que a gente faz parcerias com lavanderias locais, porque lavando em lavanderias industriais, as peças são totalmente estéreis, elas podem ser utilizadas, porque esse é o maior medo das pessoas em não doar, principalmente calcinhas. E a gente viu que não tem problema nenhum, a gente consultou ginecologistas, cientistas, biólogos, então não tem problema nenhum. O franqueado ou a franqueada vai higienizar essas peças e vai distribuir para as comunidades carentes locais. Muito legal. É um projeto muito disruptivo. A gente ainda tem que educar a população. As nossas clientes mais fiéis sabem desse projeto, mas acho que a gente tem que comunicar muito ainda para as pessoas saberem, a gente mudar essa realidade no Brasil. Aquele trabalho de formiguinha, né? Exato. Agora todo mundo já está sabendo. Já tá sabendo, favor. um Mas passo a mais. teve aí um pré-spoiler no começo, que a gente está falando de moda feminina. Mas parece aí. que hoje não é só moda feminina, moda íntima feminina, né? Então, depois de 56 anos de história, a Hope lançou todo o seu know-how, sua expertise para os homens também. Então, Quanto tempo tem isso? Foi em agosto desse ano, então não tem Fresquinho. 6 meses ainda, fresquinho. A gente lançou com uma campanha com o Felipe Tito, que é meu parceiro lá no Shark Tank, e ele ajudou a gente a comunicar esse grande lançamento, que traz também soluções de muito conforto, obviamente, muita qualidade, é um algodão muito macio. A cueca tem um elástico que é super minimalista, não é logomaníaco, tem um H de Hope, que é um H de homem, então ela tem um conceito muito bacana mesmo. E não é só no underwear, não fica só na cueca, a gente tem camisetas também com todos esses atributos de qualidade e conforto, que é para usar como underwear, para dormir ou para sair e viver a vida. Mas é um desafio novo, né? Porque lidar com o público feminino quando fala uma de moda coisa. íntima é uma realidade, e com o público masculino é outro tipo de approach, é outro Homem tipo é chato, de tudo. né? Muito mais do que mulher para Mais esse tipo de exigente, coisa, talvez, né? Essa coisa do conforto. É isso que eu ia pra falar, a homem. questão do conforto Mas eu aí a sempre nossa penso no vantagem conforto. competitiva, né? Porque a roupa Já desde trás. remete atrás, lá de trás já remete a conforto. Então, a gente está ganhando um espaço assim bem bacana, principalmente porque a nossa loja ela é frequentada muito mais por mulheres do que por homens. Mas é muito legal ver homem entrando na nossa loja agora. Agora, a gente vê que mesmo quando o homem que compra seu próprio underwear, tem sempre uma mulher na vida dele, que não for a mulher, a namorada, uma mãe, uma irmã, filha, uma irmã, uma prima que fala, não, essa é legal, compra essa aqui. Porque já Então, tem um histórico de marca, né? De Exatamente. relacionamento com vocês. Exatamente. E assim, você não consegue parar muito tempo numa ideia só, né? Pelo que a gente tá vendo aqui, você vai... Quais são os próximos... as próximas borboletinhas que estão aí Os para sair spoilers. da sua cabeça aí nos próximos anos, nos próximos meses? Dá um cheirinho aqui pra gente, que a gente é muito curioso. Então, eu acho que assim, uma empresa, para ser tão longeva, ela precisa se reinventar de tempos em tempos. Não pode parar, como a gente estava falando antes, né? A gente tem que sempre se desafiar, sair da nossa zona de conforto. Grandes crises vêm para ensinar muito a gente e para tirar a gente da zona de conforto e fazer a gente acreditar, ter criatividade para criar novos projetos e fazer a coisa acontecer mesmo, né? E a gente enxerga que esse pioneirismo que a gente tem, então a primeira rede de lingeries, né, nos shoppings, o meu pai, ele não acreditava quando ele via assim, porque era inédito no Brasil, né? Ele falava, poxa, imagina lá nos anos 60, ele vendia as lingeries guardadas em saquinhos, vendia assim em armarinhos, né? Não tinha ainda imagina, shopping center, essas coisas. Nunca que ele podia imaginar que iam ter lojas de lingerie, né? A gente tem agora um projeto que a gente chama internamente de Duo, mas é um projeto para cidades de menos de 200 mil habitantes, que a gente junta duas marcas do grupo, a Hope e a Hope Resort, com uma solução de uma franquia mais econômica para lojas de rua, para atender as clientes dessas cidades. E são franqueados que estão num piloto, a gente... Já está pilotando. Já pilotamos. Esse ano já começamos a expansão. Ah, tá. E ano que vem a gente vai abrir muita loja nesse formato, porque esses franqueados estão indo muito bem. Que legal. Era esse um ponto justamente que eu ia entrar, porque acho que isso entra um pouco no que você comentou de
lá no início, quando você entrou na empresa, não era aquela empresa que você queria trabalhar, mas hoje não só é, como você tem toda essa veia empreendedora e de também fomentar o empreendedorismo através desse modelo de franquias. Exatamente. Que, enfim, não precisa nem falar o quanto ele bomba. A franquia pode ser a primeira oportunidade para alguém Sim. que quer empreender, né? Por E ser uma opção segura. mais de- segura. Que você já vem com know-how É mais adquirido. fácil de know-how, compreender, o produto, com todo esse... E aí me corrija, obviamente, se eu estiver errada, mas até 2025 vocês planejam abrir pelo menos aí umas 700 e pouquinhas lojas aí, muito nesse modelo de franquia, de incentivar o empreendedorismo. Como que é também isso aí do lado daí, né? De fomentar o empreendedorismo, de agora olhar, então, a questão das cidades pequenas, de levar isso mais acessível para aquela pessoa que pode abrir uma loja, levar a marca adiante? A gente tem esse objetivo de chegar a 700 unidades franqueadas até 2025, até dezembro de 2025. Depois a gente tem um plano maior ainda para chegar nas 1.000 lojas mais para frente, mas isso não é por ganância, não é por vaidade, e sim porque a gente quer ser relevante na vida das pessoas e na vida não só da cliente, que compra os nossos produtos, do cliente, mas também na vida desses empreendedores que vivem do nosso sonho de esperança. A gente viu que nesse projeto que carrega as duas marcas, a loja da Hope e Hope Resort passa a ser como se fosse um clube da cidade, assim, porque é a principal marca da cidade. São cidades pequenas que não tem muito acesso. Tem que viajar, geralmente, para alguma capital, uma cidade maior, para ter acesso a marcas como a Hope e a Hope Resort. E aí passam a ser uma grande atração da cidade. Então, esses franqueados estão vendendo muito bem, 50% a 100% do esperado. Eles estão faturando a mais. E está sendo um ótimo negócio. Então, realmente, assim, de estar acessível e de ser uma opção das pessoas de prosperarem, através do nosso sonho de esperança. Esse é o nosso principal objetivo, nossa principal alavanca aí de crescimento para os próximos anos. E você tem uma trajetória muito empreendedora, né? Você iniciou, obviamente, num negócio familiar, mas claramente você deu o seu tom, você fez as provocações e sentiu o cheiro de oportunidades e foi lá, pôs a mão na massa. Com o Shark Tank você também continua tendo esse olhar, de o que isso pode dar muito certo, isso tem chance de ser muito bom, Isso aqui não. Isso daqui não. Mas pensando no nosso público, o pessoal que está nos vendo aqui, quer começar a empreender, porque a gente sabe que empreender não é fácil. Quais dicas você poderia dar para que essa pessoa conseguisse ali criar o seu plano, ou enfim, ter uma trajetória desenhada de como atingir os seus objetivos, pensando com essa cabeça de empreendedora? Realmente, tanto a gente crescer por esse modelo de franquias, quanto a minha entrada no Shark Tank, é justamente para fomentar o empreendedorismo. Eu acredito muito no empreendedorismo. Eu acho que é isso que faz um país andar para frente. Eu sou uma entusiasta do empreendedorismo. E a oportunidade de entrar no Shark Tank foi justamente esse sinal que eu precisava para sair da minha zona de conforto e apostar em novas ideias. E assim, uma curiosidade é que tudo que eu imaginava que eu ia entrar de negócios foi totalmente diferente. Quando você está lá na hora, outras coisas outra dinâmica. Que contam, é outra dinâmica. Eu achava que eu ia entrar em negócios veganos, que eu não ia entrar em... Eu entrei numa empresa de semijoias, de assinatura de semijoias. É uma questão de você se encantar com o projeto como um todo, Então, o que eu recomendo, assim, uma principal dica que eu dou para pessoas que querem fazer algo maior das suas vidas, se sentirem realizados, empreender, ter muita coragem, em primeiro lugar, de sair da sua zona de conforto, de largar uma CLT, de realmente acreditar no seu potencial, não ter crenças limitantes. A gente pode ser aquilo que a gente quiser. Não importa se é homem, se é mulher, orientação sexual, cor de pele, não importa. A gente pode ser o que a gente quiser. E, assim, ter muita determinação, muita resiliência, muita garra e vontade de ir lá e fazer a coisa acontecer. E qual foi o maior desafio da sua carreira, da sua trajetória? Aquele momento que você realmente teve que colocar ali os 120%, que você passou aquela duvidazinha, às vezes que passa, normal. Vai dar errado.
E já falando de desafio, a pandemia, né? Entrando nesse cenário aí. Grande porque você desafio. falou que a primeira virada de chave foi a incursão da Hope no varejo. Ir para o físico. E talvez a pandemia foi uma segunda virada de chave para começar a olhar para o online também. A gente já tinha olhado para o online muito antes. Vocês já estavam adiantados. A gente entrou no varejo em 2005, em 2006, em dezembro de 2005. Em março de 2006, a gente criou o que foi um dos primeiros e-commerces de moda do Brasil. Era uma plataforma dessas de prateleira, assim, nem tinha uma coisa específica. Mas não tinha como receber os SKUs, né? Porque a gente tem cor, tamanho, mas a gente deu lá uma adaptada e a gente colocou um site no ar. Então, assim, o digital, o online sempre foi muito relevante, muito importante. Mas voltando à tua pergunta, eu acho que é justamente nos momentos de crise que a gente tem que se reinventar e é onde a gente tem esses insights, a criatividade, né? Para criar soluções que façam com que a gente se supere não só sobreviva, mas alcance novos voos, né? E contei que lá atrás a gente teve dificuldades, a gente chegou a descontar duplicatas quando mudou a fábrica de estado. A gente teve realmente momentos de muita dificuldade que levou a gente a fazer essa transição, essa migração de posicionamento de marca, depois a nossa entrada no varejo. Quando veio a pandemia, realmente foi o momento mais desafiador da minha carreira, porque 2 meses antes, né, daquele dia fatídico de março, onde o comércio fechou, o meu pai faleceu. Então, foi um momento que eu precisei falar assim, não, respira fundo, vamos levantar, vamos ter criatividade, vamos ter força, resiliência e determinação para fazer acontecer. E eu tinha toda uma rede já com muitos franqueados, muitos lojistas, multimarcas, fornecedores, muita gente, fora os meus colaboradores, que viviam já de Hope e que eu precisava ser essa persona, essa figura, né? Agora que meu pai não estava mais aí, para suportar, no sentido de suporte mesmo, toda essa gente. E manter o legado, né? E manter o Do legado. seu pai, da sua família, da marca. Sim. E eu te falo que a gente saiu com nota 10. Que bom. Que legal, que bom saber, né? E tem muita coisa para vir aí pela frente, pelo que você já antecipou um pouquinho pra gente aqui. Agora, a gente adora falar de dica, adora retomar toda essa trajetória, no sentido de realmente ver por tudo que você passou até chegar aqui, né? Do como cheguei aqui, o que isso agregou e ensinou para você. E agora, do ponto de vista não só profissional, mas também pessoal, a gente também adora falar de dicas, né? De dicas de engrandecimento mesmo profissional a partir de produtos culturais, de livros. Eu vi aqui que você adora ler. Parece que tem sempre um livro de cabeceira aí novo a cada semana. 3, 4, eu leio 3, 4 ao mesmo Ao tempo. mesmo tempo, você vai trocando. Além de ser uma praticante ativa de esportes aí, pelo que eu entendi. Super. Como que isso Equilibra oxigena tudo. o seu cérebro e que tipo de dica também nesse sentido de hobby você pode livro, dar? Um vídeo, Isso. um podcast, enfim, o que você... Pra quem tá nessa trilha também. Eu acredito muito na educação continuada. Eu acho que a gente nunca pode parar. A gente tem que estar sempre se atualizando, se informando, se aculturando, principalmente dos assuntos que interessam a gente. Realmente, estilo de vida, esporte, alimentação saudável, sono, tudo que reflete o nosso bem-estar. Eu acredito muito que não só a nossa beleza, mas tudo que a gente produz vem de dentro para fora. Né? A gente não pode aparentar uma coisa e por dentro a gente está toda quebrada, um caco, né? Então, acho que a gente tem que se cuidar, essa coisa do autocuidado, que é muito a proposta da moda íntima também, né? Da beleza de dentro para fora, é o primeiro passo. A gente ter hábitos saudáveis, uma rotina saudável e a leitura, eu acho que é uma delas, mas também podcasts como esse, tudo que faz com que a gente se aculture realmente sobre os assuntos que são do nosso interesse, que a gente se aprofunde um pouco mais do que ficar só lá nas redes sociais, que é uma informação muito rápida, muito superficial, né? Eu acho que vale a pena a gente se aprofundar. Agora, não estava preparada para essa pergunta do livro ou de algum que inspire, mas eu acho que eu vou citar aqui o livro do Dale Carnegie, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É muito bom.
porque é sobre sabedoria de vida, né? Não é algo técnico, não é sobre franquia, sobre varejo, sobre nada muito técnico. E ao mesmo tempo está costurado com tudo isso, né? E é um livro está costurado com tudo isso. E é um livro antigo, muito antigo, do século passado, mas que se mantém super atual. Ainda mais no dia de hoje de influenciadores, de redes sociais. Então, indico muito. E para fechar, queria te fazer uma pergunta, que é, se você pudesse voltar no tempo, falar com você mesma, aquela lá que estava fazendo arquitetura, que não queria trabalhar na empresa da família, que, enfim, queria ter um outro rumo, e pudesse te dar uma dica, que fosse ser super importante para sua trajetória, para o seu desenvolvimento ao longo dos próximos anos e décadas, qual seria essa dica? Seria confiar mais na minha intuição, seguir meus sonhos, porque eles vão dar certo no final. Se tiver persistência, se tiver coragem, se tiver determinação, vai dar certo. Muito Legal. bom. Dica enxuta, né? Aquele conselho de, olha, estou vindo do futuro. Exato, né? É, Tipo, né? ó, acredita. Acredite. E isso é muito... esse ponto que você trouxe, eu também às vezes me pego questionando, né? No sentido de, cara, confia na intuição, né? Às vezes a gente tem aquela intuição, faz, não faz, vai, não vai. Não, e não vai faltar nunca gente para bloquear suas ideias. Exato. Né? Alguém que vai te falar né? Vai ficar aqui no Exato. lado ou no outro falando, Que é não, aquilo isso que não vai você dar trouxe. certo. Você ouviu muito seus clientes ao longo. É diferente você ouvir, trocar. Realmente, e muitas vezes são críticas do tipo, olha, de pessoas que estão ou vivendo ou já vivenciaram, isso é legal. Mas tem aqueles momentos que a nossa intuição acaba também tendo que ter um peso, né? Com certeza. Na escolha ou na decisão final. Com certeza. E eu também, às vezes, eu também usaria essa dica. Bom, exercício de intuição. Fica aí a dica. Boa. Perfeito. Bom, a gente vai acabar por encerrando aqui o nosso papo, que foi ótimo, mas, enfim, a gente poderia se estender aqui muito tempo. Muito obrigada pela tua presença. Foi ótimo. Muito obrigada pela dica. Em todos os seus projetos, na Hope, no Shark Tank. Nas 700 lojas, depois nas 1000 lojas. Acompanharemos aqui. Com certeza. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada. Se você curtiu aqui a conversa, também curta o vídeo, acompanhe aqui as nossas publicações, os novos episódios no canal da Exame no YouTube. Muito obrigada. Até mais. Até. Tchau.